Eu quero que você abra comigo a Bíblia no livro de Números, capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 17. Eu quero ler primeiro o versículo 16, João. Números 11, 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Versículo 17. Então descerei ali, falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti. Preste bem atenção, se você puder grifar o que está escrito ali. Tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu somente. Preste bem atenção. Nós podemos ver aqui que Deus, Ele chama Moisés, que era o líder da nação de Israel, que tirou do Egito. Deus vai dizer para Moisés que ele não vai mais fazer tudo sozinho. É como se estivesse distribuindo entre os 70 anciãos. Mas o que me chama a atenção, Deus chega para Moisés e vai dizer assim, no versículo 16: ajunta 70 homens de Israel, que sabem ser anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assista ali contigo. Veja, a forma que Deus vai trabalhar. Deus fala para Moisés reunir e não escolher. Porque não é o homem que vai encher aqueles 70, não é Moisés, é Deus que vai fazer isso. Vou falar de novo. Eu não posso encher a tua vida do Espírito Santo, mas quem enche a tua vida do Espírito Santo é o próprio, é Deus. E Deus pede para Ele reunir esses homens, para que Ele não leve sozinho esta carga. Só que é interessante que quando Deus fala no versículo 17, pastores, tirarei o Espírito, esse Espírito está em letra maiúscula, que é o Espírito Santo, que está sobre ti, sobre, não dentro de você, sobre. Então vocês podem ver que ali ainda o Espírito Santo não habitava dentro do homem. Como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que vocês não sabem quem vocês sois santuários do Espírito Santo que habita dentro de vós. Então naquele tempo o Espírito Santo ele não habitava ainda dentro de uma pessoa. Aqui você veja que o Espírito Santo que estava sobre Moisés, estaria sobre os 70 anciãos. O Senhor, Ele pede para o povo se preparar, pelo que iria acontecer naquele momento. Porque Deus também faria algo na vida deles. Eu vou dar carne para vocês.
mas vou dar carne para vocês comerem, até se fartar, até sair pelo nariz. Você não vai comer um dia, 2 dias, mas vai comer um mês inteiro, até sair pelos narizes. Está no versículo 20. Agora, Moisés, ele vai questionar Deus. Ainda que matasse um rebanho inteiro, não ia ser suficiente para alimentar este povo. Aí Deus chama a atenção de Moisés. Eu acho que deu uma amnésia nele, acho que ele esqueceu de quem era Deus. No versículo 23, coloca para mim. Números 11 e 23. Amém? Olha o que está escrito lá. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Deus está dizendo assim: deixa um pouquinho aí. Moisés, você esqueceu de quem eu sou? Quem eu sou? Será que a minha mão está encurtada? Será que eu mudei? Você esqueceu o que eu fiz lá atrás? Será que eu não posso fazer algo maior ainda? Você esqueceu quem eu sou? Agora você vai ver se a minha palavra vai se cumprir ou não no que eu estou falando. Você veja que é um momento que você possa estar dizendo: sim, tudo bem, mas o que está acontecendo? Deus está preparando o povo. Separou 70, e Deus ia ali fazer com que o Espírito Santo estivesse sobre eles. Só que o que me chama a atenção aqui, está dizendo no versículo 24, só para você ver os tempos que nós estamos vivendo agora. Muitos não valorizam o Espírito Santo. Olha aí. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois, nunca mais. Olha só. Quando o Espírito repousou sobre eles, eles começaram o quê? Profetizar. Fala assim comigo, profetizar. Fala comigo de novo, profetizar. Se naquela época o Espírito Santo não habitou, mas estava sobre eles já começaram a profetizar, imagine aonde o Espírito Santo habita, o que pode acontecer. Agora, esta mensagem, bem objetiva, é para alguns prestarem atenção uma coisa. Se literalmente o Espírito Santo habita dentro da minha vida, dentro do meu espírito, o que mudou da minha vida? Ali está dizendo que o Espírito Santo veio sobre, não habitou neles, e vindo só sobre, eles já profetizavam, eles já faziam coisas que eles não faziam. E agora, que nós somos habitados pelo Espírito, o que de novo está acontecendo na nossa vida? Quem falava mal, não fala mais. Quem mentia, não mente mais. Quem antes se rebelava, não se rebela mais. Quem antes não tinha paciência, brigava, hoje tem. Me explica, apóstolo. Tá bom. Lembra quando Jesus saiu das águas?
o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba. Ele não veio como uma pomba, mas a forma que ele desceu como de uma pomba. A forma que ele desceu sobre Jesus. Não simbolizando uma pomba, como muitos fazem. O Espírito de Deus, no momento que Jesus saiu das águas, ele veio. Então o que nós aprendemos? Quando há uma conversão genuína na vida de alguém, o Espírito Santo, ele habita dentro da pessoa. Vou falar de novo. Quando a conversão ela é verdadeira, o Espírito Santo habita dentro de alguém. Eu já vou chegar lá. Se o Espírito Santo ele habita dentro do teu espírito, que outrora estava morto, e o Espírito Santo passou a habitar dentro do teu espírito, então, como eu já disse aqui várias vezes, a tua alma, ela começa a ser o quê? Renovada. O teu semblante não é mais o mesmo. A tua maneira de falar muda. Isso porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Mas neste caso que eu estou lendo com vocês, ele estava sobre. E somente estando sobre, já teve mudança. Agora veja. Versículo 26. Porém no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o quê? Fala comigo, o Espírito Santo. Porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Espera aí. Moisés não lembrou destes 2. Eles não estavam na tenda. Só que o Espírito Santo alcançou os 2. Não, vou falar de novo. Veja só, poderia ser só aqueles? Sim. Só que 2 que não estavam na tenda onde Deus mandou se reunir, que não os chamaram, não os convocaram, o Espírito Santo veio sobre eles também. E aqui está dizendo o quê? Que eles profetizavam no arraial. Fala assim comigo, profetizavam. Vamos falar de novo? Profetizavam. Agora, o objetivo de Deus em tudo isso é que os 70 ajudassem Moisés. Agora você veja que quando estava vindo sobre os outros 70, nós podemos dizer assim: será que Moisés esqueceu de Eudade e Medade? Será que os perdeu de vista? Será que Moisés não lembrou dos 2? Mas veja assim, veja que interessante. Eu tenho algo profético para te falar aqui. Mesmo que alguém esqueça o homem, mas o Espírito Santo fez o quê? Alcançou os 2 que não estavam. Eu vou falar de novo, meu Deus. Mesmo que alguém, homem, esqueça você, mas tem alguém que não te esquece. Levanta a tua mão e grite bem alto: Espírito Santo. Vocês estão vendo aqui que esses 2, veio o Espírito Santo sobre eles estavam fora da tenda. É como se deixaram ele de fora, ou como se esqueceram deles. Mas o Espírito Santo não, os alcançou. Eram para eles estarem lá. Aí você fica reclamando: alguém não lembra mais de mim, alguém esqueceu de mim. Mas eu vim aqui para te dizer que alguém nunca esqueceu de você e está aqui nesta noite. Foi Ele que te trouxe, e este chama-se Espírito Santo de Deus. Oh glória! Agora, quantas vezes o Espírito Santo quis falar com você pela manhã ou pela madrugada? Você vai fazer diferente a partir de hoje.
se você assim não estava fazendo. Como, apóstolo? Você vai chegar na tua casa, claro, você vai se preparar para dormir, porque amanhã você tem que levantar cedo. Mas antes de você fazer alguma coisa, você vai colocar o teu relógio para despertar um pouco mais cedo. E você vai falar para o Espírito Santo e vai dizer assim: Espírito Santo, estou aqui. Vem comigo neste dia. Esteja comigo, Espírito Santo. Pode falar que eu estou aqui te ouvindo, Espírito Santo. Então você está vendo que você pode ter sido esquecido por muita gente que um dia você estendeu a mão. Você pode ter sido esquecido por muitas pessoas que viraram as costas para você. Mas veja que o Espírito Santo não esqueceu dos dois. Deus está falando com alguém aqui. Quem está aqui, dá glória a Deus. Grite bem alto, fala assim: pode todos me esquecer, mas o Espírito Santo não me esqueceu. Tem glória a Deus aí? Você veja, o Espírito Santo veio sobre Eldade e Medade, fora da tenda. Fala assim comigo: fora da tenda. Veja que a ação do Espírito não foi regida por Moisés. Não é o homem que vai reger o Espírito Santo e dizer: entra neste, entra nesta. Não, é Deus. Não é o homem que vai dizer: este não pode, esta pode, este não. Não, é Deus. Eles estavam fora da tenda da congregação, eles não estavam na tenda da congregação. Eles estando mesmo fora, isso não impediu do Espírito Santo agir. Vou falar aqui para você. Pode ter esquecido os dois, pode ter largado os dois, não ter lembrado dos dois, mas nada disso impediu do Espírito Santo ir até eles. Vou falar aqui bem alto para que você entenda. Pare de ficar falando que você está tendo impedimento, bloqueio nisso, bloqueia nisso, eu tenho que fazer uma libertação. Eu estou dizendo para você: agindo Deus, quem impedirá? Levante a sua mão e fale assim: agindo Deus. Fale de novo: agindo Deus, quem impedirá? Agora fala comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala assim comigo: o Espírito Santo não está sobre mim, ele habita dentro de mim. Pode aplaudir este Deus maravilhoso. Agora veja, olha o versículo 27. Então correu um moço e anunciou Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. Versículo 28. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Versículo 29, olha que Moisés diz para Josué. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Escute, tentaram impedir que esses dois profetizassem. Quantos já não tentaram impedir você de alguma coisa? Você está vendo quando o Espírito Santo está habitando dentro de nós? Tentaram impedir esses dois de profetizar. Mas quem escolheu para que o Espírito Santo estivesse sobre Eldade e Medade? Foi Moisés? Não, Deus. Ainda que impeça você de avançar, ainda que impeça de você chegar aonde você tem sonhado,
ainda que tentam impedir o agir de Deus na tua vida, não pode, não consegue, não tem jeito. Por quê, apóstolo? Porque as escolhas não é do homem, as escolhas são de Deus. Não é o homem que vai determinar o que vai ser o teu amanhã e o depois, é Deus. Fala assim comigo, é Deus. Quem fez a escolha dos dois foi o Senhor. Aí Deus fala para Josué: está com ciúme? Está com ciúme do que está acontecendo com eles? Está com ciúme por mim? Tomara que todos fossem assim, tomara que todos profetizassem. Quer dizer, Josué, cuida da sua vida. Ô Josué, se preocupa com você, deixa os dois, que é Deus que está fazendo. Você veja que interessante isso. O Espírito Santo estava agindo, os dois profetizando, e o Senhor que escolheu, o Senhor que fez esta escolha sobre os dois. Pronto, acabou. Quando Deus determina um negócio na tua vida, acabou, querido, chega. Vai acontecer. Pode levar algum tempo, mas vai acontecer. Hoje o bispo Robson contou algo maravilhoso. Quem sabe um dia ele vai contar para a igreja aqui. Não vou falar por ele, vou deixar ele e a bispa contar. Levou algum tempo, muitos impedimentos na vida deles, mas quem que habita dentro dos dois? Hoje eles estão festejando, eles estão rindo à toa, eles estão como o culto de quarta-feira que foi a mensagem: estou como quem sonha. Pronto. Então preste bem atenção. Se o Espírito Santo está dentro de mim, quem pode impedir? Fala comigo assim: ninguém. Fala assim: ninguém pode impedir o que Deus vai fazer. Tem glória a Deus aí? Abra comigo lá em 1 João capítulo 2. 1 João, seja muito bem-vindo, viu, Abner? Agora que eu vi você aí, você e sua esposa, vocês são muito amados por esta igreja. Essa igreja tem muito a te agradecer. Pode ter certeza que tem sementes que ainda você vai colher. Viu, meu filho? Tem muita coisa ainda para acontecer. Muita coisa para acontecer. Não se esqueça de meudade, eudade e medade, né? Deus não esqueceu deles. Deus é fiel. Estou sentindo a presença dele aqui. Olha o versículo 20 do 1 João capítulo 2. Olha aí. E vós possuis unção, que vem do Santo, que Santo, Espírito Santo, e todos tendes conhecimento. Olha o versículo 27, do mesmo capítulo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Olha só, eu tenho algo na minha vida que é diferente. Fala assim: o que eu tenho na minha vida é uma unção. Fala comigo: unção. Esta unção chama-se Espírito Santo. Então você tem esta unção. E que o que tem dentro de você
não deixa você ser enganado. Por isso que a igreja de Jesus, eles têm que buscar, tem que queimar dentro deles, buscar todo dia: Espírito Santo me encha, Espírito Santo anda comigo, Espírito Santo inunda a minha vida. Você está dizendo que apóstolo João está falando? Ele está falando de um anticristo que saíram do nosso meio. Tinha alguns irmãos que estavam na igreja, mas já estavam sendo preparados pelo espírito do anticristo. Não estão mais. Eles não foram expulsos da igreja, eles saíram. Só que vocês permaneceram. Está aqui, ó. Versículo 19: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, se eles foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João está dizendo: se fosse dos nossos, teria ficado, mas não permaneceu. Mas vocês, tem algo dentro de vocês que faz a diferença. Qual? Unção. Fala assim comigo: há uma unção na minha vida. Não adianta eu tomar banho de azeite. Não é eu tomar banho de azeite que vai dizer que eu sou ungido. Ungido não significa título. O título não quer dizer o tipo da unção que eu tenho, isso é mais ou menos. Aqui João está dizendo aos crentes que estão aqui hoje também, e está dizendo assim: há algo diferente na tua vida. Fala assim comigo: há algo diferente na minha vida. Fala assim comigo: unção. Então, se eu tenho unção, eu tenho que chegar no lugar, o que tem que sair? As trevas não conseguem ficar perto de alguém que tem unção, porque o que habita dentro de mim é o santo. Quem é este santo? O Espírito Santo. Ele está dizendo assim: olha, vocês possuem uma unção que vocês todos têm desconhecimento. Hoje você sabe o que é verdade, o que é mentira. Você sabe discernir o que é certo, o que é errado. Você sabe o que é luz e você sabe o que é trevas. Você sabe o que é Cristo e você sabe o que é anticristo. Vocês têm de a unção. Fala assim comigo: eu quero a unção. Olha para o teu irmão e fala assim: não tem como você ser enganado. O que habita dentro de você, que é o Espírito Santo, não deixa você ser enganado. Fala assim comigo: ainda que tente te enganar, mas o que está dentro de você não vai deixar você ser enganado. Não vai. Agora o versículo 28, eu encerro aqui e continuo na próxima segunda. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Grite bem alto: Jesus está voltando. Fale de novo: Jesus está voltando. Ele está dizendo assim: não se afaste do Espírito Santo, porque ele está chegando. Quem está chegando? Grite bem alto: Jesus vai buscar, ou vem buscar. Quem nós cantamos aqui hoje? A igreja vai ser o quê? Eu posso perguntar a alguém aqui que está pronto, querendo muito, está ardendo dentro dele, ser arrebatado? Levanta a sua mão, dá glória a Deus. Então você está vendo que está dizendo assim: o Espírito Santo está prestes a voltar. Então está dizendo que quem tem o Espírito Santo, ele está se preparando para este dia.
Mas ele está dizendo: aqueles que saíram do nosso meio já estão sendo preparados para a marca da besta. É Bíblia que está dizendo, não sou eu. Ô irmão, vou dizer uma coisa para vocês: como eu amo falar sobre arrebatamento. Eu me converti ouvindo sobre arrebatamento. Então hoje eu procuro de toda maneira estar antenado do que está acontecendo no mundo, e principalmente em Israel, porque eu sempre disse que Israel é o relógio de Deus para a igreja. É o relógio. O que está acontecendo lá é um relógio para a igreja avisando: Jesus está voltando. Jesus virá para a igreja, porque ele veio pelos seus, que são os judeus, o rejeitaram. Mas Jesus faz a oração sacerdotal em João 17. Ele fala da igreja de Jesus, da igreja dele, que somos nós, os gentios. Então Jesus, ele vai vir pela igreja, não pelos judeus no arrebatamento. E o que está nos preparando para o arrebatamento? O Espírito Santo. E quando acontecer o arrebatamento, se é o Espírito Santo que está nos preparando, ele será tirado da terra. Vai voltar como era na antiga aliança, sobre, não habitando mais, mas sobre. Vocês estão vendo que a cada dia tudo vai se afunilando? Olha para mim. Você está vendo que tudo está se afunilando a cada dia? Como está a humanidade? Como está escancarado as coisas da besta? Não escondem mais nada, nem na televisão. E nós, a igreja de Jesus, não podemos ser como Mateus 25, as virgens loucas, que não prepararam ou não tinha azeite sobrando para a lâmpada. Eram 10, mas 5 tinha azeite sobrando. 10 virgens, 10 eram iguais. Mas o que diferenciava uma das outras é que tinha azeite sobrando. Deixa eu te explicar, eu encerro aqui. Lâmpada é palavra. As 10 podiam ter muita palavra, somente 5 tinha algo mais: azeite. E o azeite simboliza o quê? Espírito Santo. Ela disse: empresta para mim o azeite. Não, vai comprar de quem vende, ou seja, vai pedir para quem pode dar, vai pagar o preço, comprar o azeite. Ela está dizendo assim: pague o preço. 5 tinha sobrando, 5 tinha sobrando azeite, se encontrou, mas as outras 5 ficaram, não foram. Jesus, ele era galileu, e naquela época, quando Jesus instituiu a ceia, Jesus estava querendo ensinar o que acontecia num casamento naquela época. Quando o noivo ia procurar a sua noiva, ele ia junto com seu pai. Seu pai levava um dote, um valor. E quando ele escolhia a noiva, ele dizia para o seu pai: é essa aqui, pai, que eu quero para mim. E o pai, com um dote em sua mão, ia entregar para a noiva, mas para ele entregar para o pai da noiva, esse dote, este presente, a noiva teria que aceitar o cálice da alegria. Esse cálice da alegria continha dentro dele vinho. Era um cálice de ouro com vinho.
Se o noivo oferecia para ela o cálice, ela aceitava o cálice. Ela estava dizendo assim para o noivo: a partir de hoje, eu sou sua noiva e eu estou esperando para me casar com você. Mas no momento que a noiva dizia, se ela dissesse, não quero o cálice, ela estava dizendo para o noivo e para o pai do noivo: eu não quero compromisso com você. Lembra da ceia? Quando o cálice vem até você, se você recebe, você está dizendo para Jesus: eu sou tua noiva, eu estou esperando a tua volta. Mas quando não aceitava, depois passasse, o noivo dizia para a noiva que aceitou, ele fala: agora eu vou voltar para a casa do meu pai e vou preparar um lugar para nós. E começava a aumentar aquele lugar para que recebesse a noiva, que a noiva não sabia nem o dia e nem a hora que o noivo voltaria para buscar. Só que naquela época, na tradição, a noiva dormia pronta todos os dias. Ela não tirava a roupa de núpcias, ela dormia todo dia vestida, ela e as madrinhas, todas prontas, porque não sabia a hora que o noivo chegaria. E na madrugada, ouviu-se um barulho de chofar, um grito, e elas disseram: eis aí o noivo! E elas saíram correndo, inclusive a noiva já estava pronta, vestida de noiva, para ter um encontro com o noivo. E o noivo vinha com o pai, porque o pai olhou para o noivo e disse: está na hora, vamos buscar a tua noiva. E a noiva estava preparada, adornada, vestida para receber o noivo. A noiva estava cheia de azeite, Espírito Santo, vamos lá buscá-la. Oh, glória a Deus, aleluia. Só que entraram para a festa, que foram 7 dias, e fechou-se a porta. Quem ficou para fora não entrou para a festa. 7 dias simboliza 7 anos. 7 anos. Eu não sei porque Jesus me fez fazer uma curva aqui, entrar nesse tema que não ia entrar, que não está dentro do esboço, mas estou dizendo que quem manda aqui é Ele. Quem sabe você está aqui e Jesus está dizendo para você algo: até quando você vai dizer não para mim? Eu quero encher tua vida, porque quando chegar o dia, acontecer o arrebatamento, dá uma piscada, rápido, bem rápido, uma piscadinha, pá, vai ser desse jeito. Alguns vão piscar e vão ver do lado a roupa do irmão, toda dobrada, porque ele não vai precisar desta roupa para poder ir ao céu. Lá já ele vai receber outras vestes. Ele encontrará com Jesus nos ares. Mas os que ficarem, no capítulo 13 de Apocalipse, depois você lê, serão perseguidos pelo anticristo. Um povo será escondido no deserto, mas outros terão que morrer para receber a salvação. Hoje é diferente. Hoje eu declaro que Jesus Cristo é meu Senhor e pela graça sou salvo. Você quer ser cheio desta presença? Então preste bem atenção. Eu disse que o Espírito Santo dentro de nós pode fazer o que quiser contra você, mas não vai te parar, não vai te derrubar, porque João diz: o que habita dentro de nós é maior do que aquele que está no mundo. O que está dentro de mim, fala assim comigo: o que está dentro de mim é bem maior. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia.
Alguém vai perguntar assim para você: até ontem, que é hoje, você estava com um semblante triste, você andava mal. O que aconteceu com você que mudou? Mudou a sua vida. Você está sorrindo? Recebeu uma promoção? Algum dinheiro entrou na sua conta? Ganhou um carro de presente de alguém? Ou vão dizer para quem está solteiro: ah, já sei, encontrou a sua metade. Aí você vai dizer assim: errou. Tudo isso que você está falando é você que está falando, mas essa alegria que você está vendo no meu semblante é porque uma unção há na minha vida, e hoje esta unção chama-se Espírito Santo do Senhor. Mas você tinha medo? Sim, eu tinha muito medo. Eu tinha medo do escuro, eu tinha medo de andar sozinho, eu tinha medo de perder o emprego, eu tinha medo de morrer, eu tinha medo disso, medo daquilo. E hoje, de ontem para hoje, eu perdi todo o medo. Mas como assim? Que remédio você tomou? Eu não tomei remédio, eu fui no culto. Qual culto? Na segunda-feira, em busca do Espírito Santo. Aí eu estava lá orando, eu senti um fogo descer sobre a minha vida, e todo o medo foi embora. Porque a Bíblia diz que Deus não deu para nós espírito de medo, mas de ousadia. Oh, eu sinto Deus aqui neste lugar. Fala assim comigo: todo medo vai embora, porque sobre mim, ou em mim, fala, em mim habita o Espírito Santo. Quem está aqui comigo? Quem está aqui comigo? Fala assim: eu quero mais desse Espírito. Mas olha para o teu irmão, fala assim: mas não faça algo que possa ser ruim para você. Não apague o Espírito de Deus.